Fala, gente, tudo bom? Vamos para a quarta parte da aula de feudalismo, as relações servis de produção. O que são as relações servis de produção, Giga? As relações servis de produção são as obrigações, eram baseadas em obrigações. São as obrigações que o servo tinha e as obrigações que o senhor feudal tinha. O que ninguém fala para você são as obrigações que o senhor feudal tinha também. E ele tinha. E cai no vestibular. Ó, o senhor, aqui na esquerda em cima, o senhor feudal também tinha obrigações. Ele tinha, qual que era a primeira obrigação? Dar segurança aos servos. A gente falou muito disso, que na Europa Ocidental ela estava sendo invadida pelos povos bárbaros germânicos. As cidades estavam com aquele clima de insegurança. Então o povo fazia aquele êxodo urbano, iam para o campo, trabalhar para o senhor feudal, trabalhar não, eles iam para o campo se juntar ao senhor feudal, e o senhor feudal tinha obrigações para com esses camponeses, para com esses servos, dar segurança a eles e oferecer condições mínimas de subsistência para o servo. O que eram condições mínimas de subsistência para o servo, para o camponês que trabalhavam na terra, preso à terra? Fornecer o manso servil. Nesse manso servil, o servo vai tirar a sua subsistência, o seu sustento dele e da sua família. E as obrigações do servo? É aquelas famosas talha, corveia, banalidades, tostão de Pedro. São inúmeras obrigações do servo, muito mais do que do senhor feudal. A gente vai focar nas que mais caem no vestibular. A corveia, primeiramente, é o trabalho compulsório no manso senhorial. 3 a 5 dias por semana, o servo trabalhava no manso senhorial e 100% de tudo no manso senhorial ia para o senhor feudal. Perfeito? 3 a 5 dias por semana. Aí o que sobrava ele trabalhava na terrinha dele, que era o manso servil. Aí ele ficava com tudo? Não. Tinha a talha também. 50% da produção do manso servil, que ele trabalhava 1 dia, 2 dias por semana, ia para o senhor feudal também. Você fala assim, nossa senhora, que merda. Mas vai piorar. Também tinha banalidades, que era uma taxa paga para o uso das instalações do senhor feudal. No caso, por exemplo, usar o moinho para fazer a farinha, para fazer o pão, usar o forno para fazer o pão. Então, já tinha que pagar 50% da produção, tinha que ceder, né, porque não tinha moeda, é uma economia amonetária. Já cedia 50% da produção para o senhor feudal. Ainda tinha que pagar a taxa para usar o moinho, o forno, para fazer o pão. Então, resumindo, o servo não ficava com nada. Tostão de Pedro é o famoso dízimo, pagava o dízimo para a igreja. Vamos lembrar que a igreja, naquela época, era a principal instituição da Europa Ocidental. E assim outros também. A mão morta. Tinha que pagar uma taxa após a morte de um servo. Tinha que pagar uma taxa para o senhor feudal. Também, quando um servo se casava com uma serva, a primeira noite de núpcias era do senhor feudal, não da pessoa, do servo que se casou com a serva. Era uma loucura mesmo, né? Era a exploração do servo. Vamos fazer uma questão, então. Vamos lá fazer uma questão da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Então vamos lá. A palavra servo vem de servus, que significa escravo. No período medieval, esse termo adquiriu um novo sentido, passando a designar a característica social de homens não livres. Por que homens não livres? Eram presos à terra, ou seja, dependentes de um senhor. A condição servil era marcada por um conjunto de direitos senhoriais, ou do ponto de vista certo, obrigações servis. Na lei alternativa, cresce corretamente uma dessas obrigações servis. Dízimo era o imposto pago para o senhor feudal? Não, era para a igreja. Talha era a cobrança pelo uso da terra? Não, isso aqui era as banalidades. Mão morta era um tributo anual? Não. Corveia foi um tributo aplicado apenas no período decadente do feudalismo? Não. Banalidades era o pagamento de taxas pelo uso de instalações? Exatamente. Viu, gente, que cai no vestibular e vai continuar caindo. Tá bom? Um abraço.